convido a todos para ficar de pé. O microfone aqui com o Paulo, para o presbítero Paulo Carolino, que estará iniciando este culto orando ao Senhor Jesus. Oramos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Soberano Deus, Pai, seja Deus poderoso. Graças te damos, Senhor Deus, por estar mais uma vez, Pai, na tua casa, unidos e reunidos, Deus, para juntos te louvar, Senhor. Ó Deus, faz presente neste lugar, toma o primeiro lugar, Pai. Abençoa, Senhor, os teus servos que aqui estão. Abençoa, Senhor, os que estão a caminho. Abençoa os que não puderam ver, Senhor. Ó Pai amado, abençoa o pastor da igreja, Senhor. Os demais pastores, Senhor, os seus familiares, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa toda a tua igreja, Pai. Toma o primeiro lugar, recebe o nosso louvor, Pai, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Nós já te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Graças. Meus amados irmãos, juntamente com o nosso irmão João Paulo, vamos louvar a Deus por 2 hinos de harpa. Toda a igreja adorando. Os irmãos prestem atenção na questão, famílias poderão ficar juntos. Né? Bom, João. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar adorando a Deus nessa noite com o hino de número 243 da nossa arte. Peço a ajuda de todos os irmãos para que juntos possamos adorar o nome do Senhor. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em
Irmão Renato, irmão Petrónio, pode vir ficar aqui. Muito bem. Vamos continuar adorando a Deus, irmãos. Toda a igreja cantando assim, viu? Vamos, venha louvar a Deus com um hino. Talvez
Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar adorando com Fabiano, Saminho, a Deus. E toda a igreja crendo, não fique calado. A Deus. Graças a Deus. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Estamos gratos, né, por estar mais uma vez a participar do corpo do Senhor, né? É Santa Ceia. Vamos adorar o nome do Senhor nesta noite. Porque Ele é fiel estar aqui nesta noite. Quem crê que o Senhor está aqui nesta noite? Amém. Porque outro igual ao nosso Deus não há. Bastante conhecido, diz assim. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há.
grato ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Fiquemos de pé, meus amados. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos começar hoje no versículo 11. Atos capítulo 10, versículo de número 11. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Presbítero Hamilton Marques, uma palavra de oração. Nesta oração vamos incluir os amados irmãos pelos quais sempre oramos: presbítero Josildo Pereira, próprio presbítero Hamilton Marques, para as nossas orações, o irmão Josivan, a jovem Andrine, o jovem Alisson, irmã Angelita, irmã Rosa, que mora aqui perto, está se recuperando, e também o pai do sogro, é isso? O pai do sogro, o presbítero Giovanni. Ele está enfermo, ele está com um problema, a qualquer hora pode ter que ir para a UPA. Daí a falta do nosso presbítero Giovanni hoje, que está dando assistência a essa pessoa da família. E ele pede que a igreja ore. Portanto, oremos uns pelos outros. Irmã Luísa está pedindo também oração. Irmão Geraldo, muito bem. Oremos uns pelos outros. Presbítero Hamilton Marques. Também eu salvo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, né, irmãos? E louvando e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para fazermos parte da mesa do Senhor. Grandioso, eterno e maravilhoso Deus, Seja conosco. e louvamos e agradecemos ao Deus, ao Pai, neste momento, Senhor, por esta oportunidade mais que Deus tem nos dado, por ter chegado aqui nesta noite. Seja conosco. Por esta oportunidade, Deus, de fazer parte
na tua mesa. Em nome de Jesus. Te apresentamos, Senhor Deus, a todos os nomes que foram citados aqui nesta noite, para que tu possa, Deus, chegar com providência, Senhor, porque tu já sabe quem é, tu já sabe o que tem que ser feito. Então, Deus, seja conosco nesta noite, nos dando uma palavra de abrangimento e que nós possamos, Deus, não tão somente sair daqui ceado, mas regozijado pelo poder da tua palavra. Deus, seja conosco, te louvamos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Francelil, louva a Deus com os seus hinos. Depois, irmã Maria do patrocínio está louvando a Deus. E enquanto a igreja segue com seus dízimos e ofertas. Irmão Luiz Cláudio, irmã Luciana, se quiserem ter um banco aqui desocupado, né? Fica à vontade. Saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por estar aqui. Louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão nessa noite. Gostaria que toda a igreja meditasse na letra desse louvor e olhasse para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Amém, Jesus. Aleluia! Glória! Vamos falar mais presente. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação
Eu salvo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Pois o Senhor está aqui para receber a nossa adoração. Vou louvar a Deus com este hino. Peço que a igreja ore para que Deus receba meu louvor. Aleluia, Jesus.
algumas pessoas que estão dando a honra de estar conosco nós também. Está nos visitando o irmão Emanuel Soares, juntamente com a sua esposa Roseli Silva Soares, eles ali de Jaboatão dos Guararapes, foi conhecido da igreja, né, filha do nosso irmão, e diácono Renato Caetano. E também está conosco nosso amigo Janduí, graças a Deus, bem conhecido da igreja, e sempre nos visita. Graças a Deus. Tem mais algum outro visitante que não pegamos o nome? Se tiver, dê o sinal. Também para a gente conhecer lá atrás. Graças a Deus. Então, eu não peguei o nome das irmãs lá de trás, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a igreja está feliz com a presença de todos. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Sintam-se bem na casa do Senhor. Vamos também nossos bem-vindos aos nossos amados visitantes. E para nós é um prazer tê-los conosco. Meus queridos, hoje o tempo precisa ser remido, porque temos que cercar a mesa. Uma cerimônia de Santa Ceia, como os irmãos já sabem, reduzida, por conta de que os elementos já foram apresentados, consagrados ontem. Alguns irmãos, a maioria dos que estão aqui já cearam. Os que cearam ontem não precisarão participar hoje, e os que não cearam ontem serão servidos com o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Meus amados, antes, porém, de cercarmos a mesa, nós queremos meditar, como falamos desde ontem, a respeito do conteúdo, um pouco do conteúdo de Atos, capítulo de número 10. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10. É um longo capítulo, eu li ontem 20 versículos, composto de 48 versículos. Nós não vamos ler todos, vamos tirar deste texto sagrado algumas lições para a nossa vida. Meus queridos, o livro de Atos, que na maioria das Bíblias é intitulado Atos dos Apóstolos. Costumeiramente os pregadores dizem que este livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos e do Espírito Santo, na história da igreja, contando a história da igreja primitiva e trazendo-nos informações preciosas, doutrinárias para nós, e que com certeza move a igreja ainda no século 21, 2000 anos depois. E este livro, amados, ele registra o conflito entre mentes fechadas e portas abertas. Nós seremos um pouco rápidos, irmãos, prestem bem atenção. O livro de Atos registra um conflito entre mentes abertas, mentes fechadas, portas abertas. Algumas pessoas deste livro, eles poderão ser classificados como pessoas de mentes fechadas, ou poderão ser classificados como pessoas de mentes abertas. E no capítulo 10 nós encontramos dois homens, e uma característica destes dois homens, um gentio e outro judeu. Uma coisa que os une neste capítulo é que os dois estavam orando. Preste atenção, um nem era crente. Se fosse ter que utilizar o jargão, o linguajar de hoje, um nem era crente, mas era um homem temente a Deus.
e orava. E ele tinha uma vida, amados, tão piedosa. Olha só que coisa impressionante. Era tão piedosa a vida do homem, que ele foi visitado por um anjo. Você já pensou, você está orando e ter o privilégio de ser visitado por um anjo? Assim foi acontecido na vida de Cornélio. E o anjo diz: as tuas orações e as tuas esmolas. Ele não somente orava, mas ele também contribuía, ele dava esmola às pessoas necessitadas. E isso, disse o anjo, subiram para a memória diante de Deus. Agora, isso, amados, não tinha resolvido a vida espiritual daquele homem. Ele orava, ele dava esmolas, mas ele precisava ter uma decisão na vida. Ele precisava de um confronto na sua vida, uma explicação. E essa explicação, meus amados, ele não sabia que ele ia dar. Ele nem tinha consciência do que precisava. Ele vivia uma vida piedosa e achava que aquilo ali estava resolvido o seu problema espiritual. Quantos hoje não estão assim? Que tem uma vida espiritual superficial, que tem uma vida espiritual que muitas vezes não toca a Deus, mas tem uma boa intenção. Mas o céu, meus queridos, ele não é feito de pessoas com boas intenções, mas o céu é dos salvos, dos remidos e lavados pelo sangue de Jesus, e que entregaram as suas vidas a Ele. E não somente pessoas com boa intenção. Não seja alguém que visite a igreja semanalmente, não seja uma pessoa que apenas admire o Evangelho, não seja apenas uma pessoa que goste dos crentes, não seja apenas uma pessoa que doe alguma coisa para os necessitados. Você precisa de um relacionamento com Deus. E aí, amados, ele é surpreendido pela visita do anjo, e o anjo dá a receita. Uma coisa interessante, meus amados, que o anjo não prega para ele. Você já pensou que se Deus tivesse entregue a missão da evangelização aos anjos, nós não estaríamos aqui. O mundo todo já teria sido evangelizado, a igreja já teria sido arrebatada, né? Porque os anjos são poderosos, eficazes, eficientes, né? Os anjos de Deus são pessoas absolutamente obedientes e dedicadas a Deus, e teria feito isso com um poder tremendo. Mas o evangelho ficou dito que nós, a igreja, era quem deveríamos pregar. O evangelho foi dado para a igreja. E ali estava outro homem orando. Outro homem estava orando. E esse outro homem era Pedro, a quem conhecia Jesus. Pedro, que era o pastor da igreja em Jerusalém, mas se encontrava em Jope. Os historiadores, os estudiosos dizem que isso aconteceu aproximadamente 10 anos depois do Pentecostes. E Pedro foi visitar Simão Curtidor, e estava lá na praia, e quase ao meio-dia ele teve fome. E aí, amados, diz a palavra que ele subiu ao terraço, e enquanto preparavam, veio-lhe um arrebatamento de sentidos. Pedro teve uma visão, e aquela visão todos vocês conhecem, todos vocês sabem, a igreja sabe, mas se alguém aqui não sabe, leia depois do capítulo 10, aquela visão que Pedro viu foi aquele lençol que descia, um pano descia, e naquele pano tinha muitos animais. E Pedro, como judeu, ele sabia muito bem classificar os animais que podia ou não comer. E uma voz dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. Olha só que coisa interessante. Levanta-te, Pedro, mata e come. E ele disse
disse ele deu uma resposta muito incisiva, muito segura. De modo nenhum, Senhor. Ele já identificou que quem falava era o Senhor. E ele foi logo dizendo: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. O Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha. Quando alguém ora, e o meu maior desejo agora é convidar a igreja para orar, convidar você que vem algumas vezes na igreja. Nós vamos ter uma campanha de oração, provavelmente começando agora dia 21, já estou anunciando, dia 21 de outubro, estaremos começando uma campanha de oração até dezembro. E será uma campanha fácil. Você vai dedicar um dia apenas para orar, uma quarta-feira. E eu quero convidar todos para fazerem um compromisso. Eu não vou perder nenhuma quarta-feira. E vamos ver a resposta de Deus para nós. A resposta de Deus para a sua vida. Se você tem um problema, se você tem dois problemas, se o problema que você tem é muito grande, se o problema que você tem é insolúvel, não tem problema. Eu quero que você traga o problema e entregue para Deus, porque para Deus não há impossível, basta orar. Estavam ali 2 homens orando, eles não sabiam, eles não se comunicavam, não havia celular, telefone, eles não tinham, nem conheciam um ao outro. E o anjo teve que dizer o nome da pessoa, o lugar onde ele estava. E os homens saíram, e isso foi num dia. No outro dia foi que chegaram a Jope. E aí, amados, vocês conhecem muito bem a história. Pedro levantou-se, agora não para comer os animais que ele tinha visto no lençol, mas ali, queridos, era uma simbologia que Deus tinha trazido para ele, para dizer: estes animais que você despreza, que você não come, eu quero que você entenda que esses animais são os gentios. Nós éramos os répteis, os quadrúpedes, as pessoas que não tinham acesso a Deus. Mas agora, queridos, nós louvamos, nós glorificamos, porque o Filho de Deus, ele desceu, ele encarnou, ele veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem for filho de Deus nesta noite, diga assim: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu sou filho de Deus, escolhido por Deus, e agora eu tenho acesso ao Pai através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que não veio só para judeu, veio para brasileiro, americano, chinês, japonês, pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Um dia estarão diante do trono de Deus, louvando e glorificando a majestade santa, porque este evangelho, ele vai ser pregado a todas as nações, e então virá o fim. Glória a Deus. Nesse texto, amados, que vocês vão ler em casa, nós podemos ver aí, além do conflito, porque no capítulo 11 vocês vão ver que os legalistas lá de Jerusalém, quando viram Pedro, disseram: você não podia ir, você não podia entrar na casa de gentio, você não podia pregar para gentio. Havia ali um momento de transição. Deus estava transferindo a igreja, o povo remido, não somente para dos judeus, mas estava transferindo para os gentios. A igreja estava recebendo os gentios, e os judeus não admitiam. Os judeus achavam, amados, que os gentios tinham que primeiro se tornarem judeus, cumprir os rituais, principalmente o da circuncisão, que os irmãos entendem, para que depois fossem admitidos como cristãos. Mas, queridos, a barreira da lei, a lei que era para os judeus, ela foi até Jesus. Agora, a graça, a misericórdia, a verdade vieram por Jesus, e não tem mais barreira, não tem sacrifício de animais, não tem mais dia, não tem mais ritual. Agora é você, Deus, é a fé em Cristo Jesus, é a graça alcançando a todas as classes, a todos os povos, é a graça agora
que você nesta noite aprenda 4 coisas do cristão chamado Pedro. Quais são as 4 coisas? Em Pedro, amados, nós vemos um cristão motivado. Alguém que não entendia a ordem dada na visão, mas ouviu a voz do Espírito Santo. Presta atenção, igreja. Ouviu a voz do Espírito Santo. Você já ouviu essa voz? Você já ouviu a voz de Deus? Não necessariamente terá que ser uma voz aqui no teu ouvido. Ela pode ser dentro de você. O Espírito Santo está dentro. E ele ouviu o Espírito Santo dizer para ele: Pedro. Agora, a segunda ordem de Pedro, a primeira foi: levanta-te, mata e come. Ele diz: não vou. O lençol desceu 3 vezes. Depois foi tudo recolhido. Pedro continuou na dúvida. Ficou pensando: que visão é essa? Que sonho é esse? Que coisa é essa? Eu agora sou judeu. Eu agora respeito a lei. Eu agora conheço o Antigo Testamento. Naquela época não era Antigo Testamento que eles chamavam, né? A Torá, a lei. E aí, amados, ele fica naquela dúvida e de repente o Espírito Santo fala com ele: vai chegar 3 varões aí e você vá com eles. Vá com eles. E Pedro foi. Então, amados, as 4 lições que nós queremos aprender, inclusive eu quero aprender nesta noite, do cristão chamado Pedro. As 4 características do cristão motivado. E o sonho de todo pastor, e o sonho de todo obreiro, é que toda a igreja seja motivada. E eu estou lhe convidando, meu querido, para ser motivado a fazer a obra do Senhor, para não desprezar a obra do Senhor, para não fazer da obra do Senhor alguma coisa que você faz se tiver tempo, faz se por acaso não tiver mais nada que fazer. Aí você vem algum dia na casa do Senhor e aí acha que está servindo ao Senhor. A primeira característica, meus amados, do cristão motivado é que ele vê os seus olhos. Os olhos do cristão motivado sempre vê. Ele tem visão. Deus quer, meus queridos, que nós vejamos as necessidades do mundo. Jesus, quando estava aqui, ele falou, e Mateus escreveu dizendo: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Olha só, Jesus vendo. Escute bem, Pedro viu. Pedro primeiramente viu que aqueles animais ele teria que comer. Ali era um confronto para ele, mas ele viu. Foi aberta a sua visão. E Jesus também viu. E Jesus viu as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que é a seara? É o campo missionário. O que é a seara? É a cidade de Remígio. A cidade de Remígio é grande e o número de crentes é pequeno. Essa igreja é pequena. Somos 20 mil habitantes aproximadamente nesta cidade e temos aqui um grupo de 300 pessoas. É uma minoria. E por quê? E por que isto? Medite nisso nessa noite. Será que a sua visão está voltada? A sua visão está vendo o povo aí? Como Jesus viu? Jesus viu a multidão, milhares de pessoas aqui de Remígio, que andam cansados, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Eu vejo isso, amados, todo dia. Essa semana eu estava na oficina do irmão Luiz Cláudio, irmão Lula, e de repente uma pessoa chegou para mim, eu não conhecia, e começou a conversar, e disse que já veio aqui algumas vezes. E ele começou a conversar e já começou a falar do seu problema. E eu vi ali um homem cansado,
um homem necessitado de Jesus. E em poucos minutos eu falei para ele, e ele disse: eu nunca tinha ouvido isto. O mundo está precisando de ouvir a palavra de Deus. E só ouvirá a palavra de Deus de alguém que viu a necessidade deles. Nós, amados, queremos que nessa noite você desperte por este primeiro sentido. Abra a sua visão, aumente a sua visão, alargue a sua visão. O Senhor deseja que este mundo perdido se torne como um rebanho. Ele precisa ser pastoreado. Isso é como um campo que precisa ser colhido. Então nós temos que ver o mundo, a cidade de Registro, como isto: um povo que está sem pastor, um povo desgarrado, cansado. Então, queridos, abram os vossos olhos, abram os seus olhos para essa necessidade. Jesus, ele falou que alguns cristãos não percebem porque estão espiritualmente mortos. Olha só, nós aqui de dentro não percebemos, porque apesar de vivos espiritualmente vivos, nós não somos espiritualmente sadios. Fazendo uma alusão a quem usa óculos, né? É como quem tem miopia. Se eu tirar meus óculos, eu não vejo o rosto de ninguém aí na porta, porque a miopia, ela me prejudica. Eu tenho que colocar uma correção para que a visão ela seja formada na córnea. A miopia, ela desvirtua, ela desloca a visão, não para a córnea, para ser formada em outro local do olho, e aí fica tudo embaçado. Isto é, sabe o que, amados? E comparando com a vida espiritual, quando não temos visão, nós podemos ser espiritualmente vivos, mas não somos sãos espiritualmente, não somos sadios. O Espírito Santo está te convidando nesta noite, meu amado. Eu tenho absoluta certeza que tem muitos daqui precisando ouvir esta palavra. Quando Deus manda uma palavra, é porque tem uma pessoa, e eu tenho certeza que aqui não tem somente uma pessoa. Muitos precisam de ter a sua visão restaurada. E aí, me lembro agora do texto lá de Apocalipse, da última carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Coincidentemente, a igreja dos últimos dias, historicamente falando, a última igreja, a igreja sem visão. E Jesus manda que aquela igreja compre colírio nesta noite. Deixe que o Espírito Santo coloque um colírio santo nos teus olhos, e que você veja a necessidade do povo, e vendo isto, o teu coração se mova, e outro sentido do seu corpo seja também acionado. E nós vamos ver o segundo exemplo em Pedro. A segunda coisa que moveu Pedro, o homem motivado, ele ouviu. Ele ouviu primeiro a ordem: levanta-te, mata e come. Como ele era um homem correto do ponto de vista legalista, do ponto de vista da lei, ele disse: não, Senhor, porque nunca comi coisa comum imunda. E aquilo vem 3 vezes. Ele fica aturdido e não entende a visão. E era como se Deus estivesse assim, dizendo assim: olha, Pedro não entendeu. E muitos de nós ainda, queridos, não entendemos. Você está aqui na igreja há tanto tempo e não entendeu ainda. O Espírito está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo para você nessa noite: ei, até quando é que você vai entender? Quando é que você vai ver? Quando é que você vai ouvir? Quando é que você vai sair dessa sua mornidão espiritual? Pedro viu e Pedro ouviu. E alguém já disse, amados, que o clamor das multidões, ela vem de 3 direções. Primeiro, o clamor
que você deve ouvir vem de Deus. Deus está dizendo para você nesta noite: ide, todo mundo sabe disso, ide por todo mundo, e fazer o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. Deus está bradando no seu coração, e você vai ficar tocado por esta palavra, porque não é minha, é do Espírito Santo de Deus. Você, quando vê alguém não crente, você vai se lembrar: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que é que eu estou fazendo? Eu estou indo, ou eu estou parado? Eu estou cego? Eu estou surdo? Eu não estou vendo a visão necessária da parte de Deus? Eu não estou ouvindo a ordem de Deus? Então, meus amados, a primeira voz vem de cima, como veio para Pedro, veio de cima, e ele identificou como o Senhor. Não, Senhor, eu não mato, eu não como, porque eu não faço isso. Mesma coisa Deus está dizendo para você nesta noite: ide por todo mundo, é a voz de Deus, através da palavra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas tem outra voz. E agora, queridos, a gente se lembra de Lucas 16. Uma voz que vem de baixo. Pouco de nós temos consciência dessa voz que vem de baixo. A gente se lembra pouco. Mas você se lembra naquele caso que Jesus contou? Não foi uma parábola, não é parábola, mas Jesus contou do rico e de Lázaro que morreram, e que os dois foram sepultados. E o que é que vemos de clamor, de voz, naquele texto? Lucas 16. Vocês sabem muito bem. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico foi sepultado. E o que é que o rico fazia? O rico clamava. Meus amados irmãos, você conhece alguém que morreu sem Jesus? Todo mundo aqui conhece alguém que morreu sem Jesus. Sabe o que ele está fazendo agora? Ele está clamando. Ele está clamando: se eu ouvisse o que aqueles crentes disseram, aquele pastor disse, aquele meu vizinho disse, aquele meu parente disse. Meus queridos, há um clamor que vem de baixo. Eu disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Meus amados, o grito do inferno é tremendo, é terrível. Muitos estão lá agora no Hades, não tem mais jeito para ele, não tem missa de 7, de 20 anos, de 10 anos, de 34 anos, 39 anos, não tem nada que remova ele de lá. Ele teria que ser removido com a tua palavra, a palavra levada por você, para ele não ir para o inferno. Clamor que vem de baixo. Você já ouviu o clamor que vem de cima? É de Deus. O clamor que vem de baixo é dos perdidos, que não tem mais jeito para eles. Mas o terceiro clamor, a terceira direção, amados, é o clamor que vem de fora. E aí, novamente, tem um exemplo de alguém que orava. E aqui é o apóstolo Paulo, Atos, no capítulo 16. Paulo fica meio desorientado, quer ir para um canto, o Espírito Santo não deixa, quer ir para outro, o anjo vem e fala para ele fica atordoado, ele vai dormir. E aí, quando dorme, ele tem um sonho, e o sonho, alguém, um varão da Macedônia, ele diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Este clamor vem aí de fora. O povo está pedindo ajuda. Petrônio teve ontem uma experiência de alguém que está clamando, alguém de fora, alguém daqui está clamando, pertinho de você, mas você não está com o ouvido aberto. Ouça, abra o seu ouvido e ouça o clamor que vem todos de fora. Meus queridos, o terceiro exemplo que temos na vida de Pedro são os seus pés. Olha só, a sua visão, a sua audição e agora os seus pés. Pedro se levantou. Pedro não ficou detido. Não, vou ficar aqui, deixa o almoço chegar. É bem verdade que o almoço chegou, ele comeu. Ele saiu depois. Ele andou muito tempo. No outro dia
dia é que estavam lá na casa de Cornélio, mas os pés deles andaram, ele saiu do lugar, ele não ficou prostrado. Meus queridos, eu sei, eu tenho certeza, eu respeito, né? Algumas situações, algumas pessoas dentre nós pode ficar prostrado, pode ficar detido, pode ficar sem ânimo, mas amados, pensando no céu, pensando na salvação, pensando na redenção que é em Cristo Jesus, pensando no porvir, nada poderia nos deter. Os nossos pés deveriam ser movidos para fazer a obra do Senhor, porque os pés precisam levar as boas novas. Um dia os pés de Pedro eram instáveis, ele era apenas um pescador, e André levou ele a Jesus. Um dia os pés de Pedro foram molhados. Naquela noite, daquela tempestade, ele andou por cima das águas. Um dia os pés de Pedro foram lavados, porque na última da ceia, Jesus se inclina para ele, lá toma a toalha, toma a bacia d'água e lava os pés de Pedro. Mas aqui, queridos, nós estamos vendo agora os pés de Pedro sendo dispostos, sendo utilizados para fazer a obra. Ele não ficou no descanso de Jope, na boa vida de Jope, ele foi até a casa de Cornélio, e vocês sabem muito bem o resultado. E por último, amados, porque não nos permite nos estendermos mais, por último nós vemos o exemplo dos lábios de Pedro, seu sistema fonador. Ele ouviu e ele andou, ele foi, ele se deslocou. Então primeiro podemos reconhecer um cristão motivado pelos seus olhos, ele tem visão, pelos seus ouvidos, ele ouve a voz de Deus, pelos seus pés, ele se lança à seara, ele se aventura. Aleluia, Deus. É para pensar. E este silêncio eu gosto, porque você está ouvindo a palavra, e o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Pastor Apolônio, de saudosa memória, foi pastor em Campina Grande, ele disse uma vez na escola bíblica: a ovelha enquanto come não berra. Eu gosto deste silêncio que você está fazendo aí agora, com os olhos fixos, a mente aberta. E eu quero que você grave isto e nunca mais esqueça. E pelo amor de Deus, abra estes olhos, abra estes ouvidos, mova esses pés, e agora use a sua boca para quê? Aleluia! Para falar do Evangelho, para adorar a Deus, mas principalmente para falar do Evangelho. Podemos reconhecer o cristão, queridos, motivado pelos seus lábios. Ele compartilha o Evangelho. O que é que você está compartilhando no Facebook? O que é que você está compartilhando no WhatsApp, Twitter, Instagram? Você compartilha o Evangelho? Eu estou sempre mostrando todos os dias. Quem está lembrado do capítulo de hoje? Hoje começamos alguma coisa. Atos capítulo 1. Pega esse texto aí que você recebeu, está no seu telefone, você abre lá no WhatsApp, IEAD Remígio. Se você não é desse grupo, me dê seu número, né, para que eu coloque você, e você todo dia reflita em alguma coisa. Você já abriu isso aí? Você já falou disso? Se você não tem tempo de falar, pega aquelas 3 mensagenzinhas que você recebe, um versículo destacado, o áudio, né, que você pode ouvir enquanto trabalha, e o texto, manda para alguém. Se você não tem tempo de falar, manda para alguém, fale indiretamente, mas fale alguma coisa, fale de Jesus. Os legalistas, queridos, eles queriam fechar essa porta. Eles discutiram com Pedro. Eles disseram: Pedro, você não podia ir. Mas amados, quando Deus abre uma porta,
Graças a Deus, tem pessoas orando, e aquelas pessoas, e Pedro, graças a Deus, ele não foi desobediente, assim como Paulo, ele não foi desobediente à visão celestial, mas ele entrou por aquela porta, ele evangelizou Cornélio, e quantos, toda a casa de Cornélio certamente creu. Sabe por quê, amados? Porque no resultado daquela pregação, o resultado daquela visão, de ouvir aquela ordem, o resultado de mover os seus pés, o resultado de falar a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles, e do mesmo jeito do Pentecostes, o povo da casa de Cornélio falaram em línguas e glorificaram a Deus. Você já falou em língua hoje? Você já orou hoje? Você já glorificou a Deus hoje? Aproveite e faça isso agora, porque a salvação que chegou na casa de Cornélio chegou até você. Agora, esta salvação que você tem, você precisa compartilhar. Não compartilhe somente a foto do almoço na família. Não compartilhe somente a foto que você tirou porque tem uma roupa nova, porque fez uma viagem famosa. Não compartilhe apenas a foto de você em frente à Torre Eiffel em Paris. Certamente quando um dia eu for em Paris, eu vou tirar uma foto em frente à Torre Eiffel e mandar para os irmãos. No dia que eu for em Jerusalém, eu vou tirar uma foto lá, né, no Monte do Templo. Mas, querido, nós não temos que compartilhar apenas isso. Compartilhe o Evangelho, fale de Jesus, porque Jesus está voltando. As multidões estão clamando. Há uma ordem de cima, há um clamor de baixo e há um clamor de fora. Ouça isso, veja as multidões e fale de Jesus, porque Ele é o teu e o nosso Redentor. Glória a Deus. Fique de pé. 1 Coríntios capítulo 11. Essa mensagem, amados, é fácil de você gravar, né? Olho, ouvido, pé e boca. Olho, ouvido, pé e boca. Sabe como é que você grava isso? OOPB. Olho, ouvido, pé e boca. OOPB. Use-nos para engrandecer o reino de Deus. Versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, queridos? Pode sentar. Os elementos já foram dedicados. Os diáconos, por favor, todos aqui. O evangelista vai distribuir as bandejas. E os irmãos que ainda não cearam, as irmãs que ainda não cearam, enquanto nós louvamos a Deus com o hino de número 31, é isso? 39. Alvo mais caneco. 39. Toda a igreja cantando.
os diáconos distribuindo pão para quem não recebeu. Obviamente, quem não é membro, esse trabalho é entre os membros da igreja, aqueles que se batizaram. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós há de libertar. Eis esse sangue da
graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória. Tá certo. Vamos ter uma palavra. A igreja que perdoar vocês vão? Amém. Está perdoado em nome de Jesus. Podem participar, queridos. Glória a Deus, nosso Deus, nosso Pai. Pai, que seja conosco na sua casa. Louvando, meu Pai, poder participar neste momento, Senhor, do teu povo. Símbolo do teu povo, Senhor, que foi entregue para nos salvar. Graças te damos, Senhor, louvando, meu Pai, por esta rica oportunidade de estarmos na tua presença. Tudo isso te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sentem, meus amados, e vamos cantar o hino 301. 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a alma saciar. Vencerá, mestre chama, vencerá.
ceia, não é final. É só o vinho. Um diácono leva o pão, o outro leva o vinho. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje, tudo saciar. Mas contemplou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Fiquem de pé, amados, lembrando aos irmãos, os que vieram ontem participaram de um abençoado culto de louvor e adoração, onde a palavra foi dada, ministrada pelo pastor Edinaldo, e a voz do Espírito de Deus para nós ontem foi: a ordem é para. Agora não é para marchar aqui dentro da igreja, não, só para fazer. Não. Não é essa marcha aqui dentro da igreja, que isso não vai resolver nada. É marchar para a casa de Jesus, é marchar para dentro da Bíblia, é marchar para pregar o Evangelho, é marchar para o quarto para orar, é marchar, né, deixando de falar da vida dos outros, é marchar testemunhando de Jesus. Marchar é esse é o marchar, principalmente para vir para a casa do Senhor. Eu quero convidar todos os amados irmãos da igreja, vocês clamem por uma renovação, principalmente na liderança da igreja, para que os amados irmãos marchem para a casa do Senhor. É inconcebível uma liderança distante, omissa, né? Mas vamos orar, irmãos. A partir do dia 21, quantas quarta-feiras. Importante não é o número, não é? Não é o número, não é 6, não é 7, isso não vai ao caso, mas nós teremos algumas quarta-feiras para uma grande campanha de oração. E eu convido desde já você. E sábado, nós estaremos reiniciando a escola bíblica para jovens e adultos. Muito bem. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, participando, Senhor, do teu corpo, do teu sangue. Em nome de Jesus. Continua, Senhor, fortalecendo a vida dos teus filhos, falando em graça aos filhos. Continua, Senhor, ajudando, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais um mês de estar na tua casa. Continua, Senhor, fortalecendo a tua igreja. Continua, Senhor, fortalecendo os teus filhos. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Sente um pouquinho, irmãos, enquanto os irmãos diáconos rapidamente recolhem os copinhos. Não deixe copos em cima dos bancos. Nós temos apenas poucos avisos, vamos terminar em seguida. O irmão Edmilson pede oração por sua mãe, por seu filho e sua filha Karina, que está aniversariando hoje. Parabéns a Karina, Deus abençoe, filha do irmão Edmilson. Queremos avisar os irmãos, como já foi dito, que sábado, a partir de sábado, dia 17, daremos início à nossa escola bíblica. Estaremos estudando o livro de Jó. Amém, amados? Quem vem para a escola sábado? Amém? Venha para a escola sábado. Sexta, culto e doutrina. Quarta-feira, ciclo de oração, aqui na central. Quinta-feira, nas congregações. Sexta-feira, culto e doutrina. Sábado, escola bíblica. Todos os irmãos receberam no seu celular a lição, gratuitamente, está no seu celular. Se você não está no grupo ainda, me dê o seu número para eu colocar
Você no grupo, você recebe diariamente, além do capítulo de leitura diária, os avisos da igreja. Então já mandei para todo mundo, né, a lição bíblica da escola dominical. E os professores de adulto, jovens e adultos, estaremos aqui apostos sábado para reiniciarmos a escola adulta. Pedindo a Deus que brevemente as crianças voltem. Fiquemos de pé, amados. Vamos agradecer a Deus. E dia 21 estaremos iniciando uma campanha de oração. Campanha de oração. Bom, André. E a campanha de oração é para que Deus mova os ouvidos. Quem está lembrado? Os ouvidos, os olhos, os pés e a boca. Diga de novo: os ouvidos, os olhos, os pés e a boca. Que todo mundo da igreja, para vir mais para a igreja, pezinhos andando para a igreja, ouvidos abertos para ouvir as três ordens, os três clamores: o que vem de cima, o que vem de baixo e o que vem de fora, né? Boca para falar do Evangelho, visão para ver a necessidade do mundo, e pés caminhando para a casa do Senhor. Irmão André estará ungindo nossos amados irmãos, e vamos orar agradecendo a Deus. Terça-feira estaremos na Manuel Bento, quarta-feira aqui no Círculo de Oração, quinta-feira estaremos lá no Lagoa do Mato, e sexta-feira, e sábado e domingo aqui no Templo Central. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que nos tem concedido. Somos gratos, ó Deus, por esta oportunidade em que mais uma vez a tua palavra foi ministrada. Pai, toque nos corações, trabalhe nas vidas, Senhor. Espírito de Deus, convença os teus filhos a serem obedientes à tua palavra. Pai amado, seja com os teus servos durante esta semana, nos seus trabalhos, nas suas obrigações, nas suas lutas diárias. Ajude, Senhor, cada servo, cada serva tua. Te pedimos, ó Deus, pelos teus servos e tuas servas que estão sendo ungidos aqui neste momento. Te pedimos a tua cura, a tua bênção, a tua, Senhor, proteção nestes corpos, nestas vidas, para que eles sejam curados em nome de Jesus e venham testemunhar de ti e da operação maravilhosa em suas vidas. Pai querido, leva-nos em paz, nos dê uma semana abençoada. Tenha misericórdia dos teus servos que estarão, Senhor, se submetendo a exames, a consultas, os que estarão, Senhor, trabalhando em situações de perigo, os que estarão viajando. Pai querido, guarde o teu povo e, sobretudo, ó Deus, nos desperte para nas noites desta semana nós virmos a tua casa para louvarmos, adorarmos a tua pessoa bendita, meditarmos na tua palavra e crescermos na graça e do conhecimento. Leve-nos em paz, ó Deus, nos dê a graça de te servir, nos dê, Senhor amado, uma noite tranquila e um sono reparador. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.